Acompanhe agora o programa Jesus e o Logos. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, estamos chegando para mais um Jesus e o Logos. Bom dia ao Denis Leite. Bom dia, Damião. Bom dia aos amigos e amigas que nos estão nos acompanhando aqui semanalmente no programa Jesus e o Logos. E o tema do programa de hoje, qual será, o Denis Leite? Nós estamos no período de Páscoa, né? Nada melhor do que nós abordarmos a respeito daquele que veio até nós trazer uma mensagem de amor, de esperança, mensagem essa que nós estamos precisando tanto, sobretudo na atualidade. Isso quer dizer que a nossa proposta de hoje é conversar um pouquinho sobre alguns personagens desses últimos dias em Jerusalém que Jesus passou entre nós. E aí, conversar um pouco a respeito do comportamento de cada um deles, como eles agiram, como se comportaram, como é a fragilidade humana diante de tantos desafios que nós precisamos experimentar e aprender um pouco com isso para o nosso próprio comportamento, né? Olha, então você que acompanha, conto com a sua participação. Nós vamos ter então um programa de Páscoa aqui do Jesus e o Logos. E para você participar, tudo muito simples, tudo muito fácil. Nós já estamos ao vivo no facebook.com/TV Mundo Maior. Ali o chat, participe você também do nosso programa. No WhatsApp, você pode mandar 996433827, 996433827. A Solange Ribeiro está lá, postos para trazer a sua mensagem de WhatsApp para você. Já na abertura, um agradecimento ao Marcos Magrini, também a Eliette Ribeiro, que estão nos ajudando para a realização de mais este programa. Aldenis, o que podemos aprender com a cena em que a multidão entusiasmada o saúda quando Jesus entra em Jerusalém, hein, Aldenis? Esse episódio é o começo daquele momento mais difícil pelo qual ele passou, que foi a sua condenação injusta, a crucificação, a morte, né? Para depois, é claro, ressurgir diante de todos nós. Mas esse é o momento inicial. Eu queria trazer uma reflexão sobre esse momento, porque interessante, Damião, que sempre me surpreendeu muito esse período em que, no começo, a multidão que ali estava, né, chegando com ele, aguardando em Jerusalém, porque algumas pessoas vieram antes dele pela estrada, dizendo, olha, ele está chegando, né? E todos ficaram aguardando, e muitos o acompanhavam nessa trajetória até Jerusalém, e pegavam folhas, ramos das palmeiras que tinham em Jerusalém, ali nos arredores, né? E jogavam no chão. Isso aí era uma atitude de reverência, né? Era cultural naquela época pegar ramos de árvores ou mesmo as próprias vestimentas e jogar no chão para a pessoa passar, aquela pessoa importante, né, que eles consideravam como um ser vital, grandioso. Era muito comum fazer isso na época. E as pessoas receberam-no justamente dessa forma. Agora, 6 dias depois, muitas daquelas pessoas que ali estavam, diante do pretório de Pilatos, 6 dias depois apenas, essas pessoas gritavam, revoltadas, crucifica-o, junto com os sacerdotes, junto com os escribas e anciãos que ali estavam, né, comandando
aquela situação dantesca, terrível, de condenação injusta. E eu me pus sempre a perguntar, meditando sobre isso, como é possível nós mudarmos de ideia tão rapidamente? Como é que pode nós, em um dado momento, ali, num domingo, aplaudirmos aquela pessoa e logo em seguida, 6 dias depois, estarmos magoados, revoltados com ela, preferindo um salteador, que era Barrabás. E aí, então, em um contexto psicológico, vem a reflexão do quanto nós somos ainda criaturas tão frágeis, que mudamos de ideia rapidamente, ao menor contratempo, quando alguém nos contraria, quando alguém não atende às nossas necessidades, quando uma pessoa discorda de nós, curiosamente e de modo muito repentino, nós desistimos dela. Ela já não é mais aquilo que nós esperávamos, então ela já não nos serve mais. E isso faz todo sentido do ponto de vista da nossa fragilidade. Porque quando Jesus chegou em Jerusalém, a esperança do povo era de que ele fosse um grande revolucionário, que ele desbancasse o imperador do seu trono, que ele rompesse com o governador da Judéia, que naquele momento era Pilatos, que ele banisse de Israel o jugo romano. E ele justamente não fez isso. Silenciou diante de tudo isso e continuou convidando as pessoas a lidarem com as suas próprias imperfeições, a entrarem em contato com aquela situação, com aquele desafio e tomassem uma posição corajosa diante daquilo. Em vez de lutar contra o jugo romano, lutar sobretudo contra o jugo que a própria emoção perturbadora, os pensamentos distorcidos, os comportamentos brutais delas mesmas faziam com que elas não alcançassem aquele reino interior que já era da sua posse, mas elas não tinham contato. No caso, naturalmente, nós que ali também estávamos. Então, naquele momento, ele deixou de ser alguém importante. As pessoas começaram a confabular entre si, mas quem é esse que não toma providências? Quem é esse que não nos ajuda? Ele não é o enviado? Ele não é o Cristo, não é o Messias? Por que ele não luta por nós? Nesse momento, ele passou então a não ser tão importante para as pessoas, porque elas queriam um ídolo, e ele veio como um ser modesto, apagado e comum, para servir a todos. E esse tipo de pessoa, ainda hoje, nós não somos capazes de compreender. Nós queremos pessoas que cuidem de nós, que levem a vida por nós, que nos impulsionem sem que nós façamos nenhum esforço. Quando elas não fazem isso, nós as repudiamos. Então, a lição que eu vejo dessa entrada triunfal em Jerusalém é a ambivalência humana, aquela relação típica de amor e ódio, tão estudada desde a psicanálise freudiana, onde nós amamos demais, mas quando não atendem às nossas necessidades, quando discordam de nós, imediatamente desenvolvemos o ódio. Não, você já não serve, você já não me serve mais. Você não me ajuda, você não contribui. Você pensa diferente de mim, a gente não combina, nós não respeitamos as limitações das pessoas. E frequentemente a fofoca, a calúnia toma conta no ambiente de trabalho, no ambiente do lar. Passamos a entrar em um clima de dissolver rudemente as saudáveis relações que nós criamos, por não respeitar as limitações, as diferenças das outras pessoas em relação a nós. Esse é um dado que nós precisamos meditar muito para termos maturidade espiritual de respeitar como os outros são,
e também dar um pouco de nós para eles. Aldenis, na ceia de Páscoa, Jesus toma uma atitude incomum. Ele lava os pés dos discípulos. Aldenis, qual é a mensagem desse momento, do lava-pés, hein, Aldenis? Essa passagem é magnífica. Ela tem um cunho psicológico excepcional que nós precisamos captar num sentido de transformação individual. A primeira imagem que essa passagem transmite é de humildade. Essa é a primeira passagem, é a primeira mensagem que ela transmite. Mas a humildade ali não é o foco principal. Se nós avaliarmos isso do ponto de vista da psicologia espiritual, humildade como elemento de valor não é o foco principal. O principal foco ali é compromisso. Esse é o foco principal. Se eu puder eleger uma palavra que define aquele momento, eu colocaria o termo compromisso como um elemento de valor primordial. Veja só, Jesus, naquele momento, após a ceia, retira o seu manto, isto é, libera-se um pouco das vestes e fica com o corpo, o tronco desnudado. Pega uma toalha, cobre-se dela, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E o diálogo com Simão é crucial. Simão diz assim, mas como tu vais fazer isto? Lavar os nossos pés de jeito nenhum? E então Jesus coloca claramente uma posição muito curiosa. Diz assim, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Olha a mensagem que ele traz. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Essa mensagem é crucial para entender o termo compromisso. O símbolo de lavar os pés é higienizar a nova trajetória abraçada por eles depois do Cristo. Esse é o momento crucial e esse é o sentido fundamental, usando um termo logoterapêutico, esse é o sentido do lava-pés, isto é, higienizar o instrumento que vai aderir à nova trajetória por eles abraçada, a trajetória do sacrifício, a trajetória da luta, a trajetória da entrega, da renúncia em favor do amor, em favor do Cristo. Para isso, era necessário simbolizar com o lava-pés, isto é, purificar o instrumento fundamental da nova trajetória, assumindo, portanto, um compromisso com o Cristo. Nesse momento, Simão capta a mensagem. Vejam que interessante. Voltem naquela passagem depois para meditar a respeito. Ele diz assim, entendi, Senhor. Então eu te peço, lava-me não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Vejam que fantástico. Isto é, lava-me apenas não o instrumento da trajetória, os pés por onde vou pisar, isto é, aquilo que eu tenho para caminhar agora de uma forma nova. Não lava apenas esse pedaço do meu corpo, mas lava também as minhas mãos, para que elas possam exercer uma tarefa digna de ti. Para que eu não golpeie o meu semelhante, para que eu não fira o meu semelhante, mas que as minhas mãos possam ser estendidas em nome do bem, em nome da fraternidade, e que eu nunca me esqueça disso. E também lava a minha cabeça, para que meus pensamentos, para que a condução das minhas emoções sejam fatores nobres, para que meus pensamentos sejam bons, para que tudo aquilo que eu almeje, o meu desejo, a minha vontade, seja na direção do amor e na direção do bem. Que eu pense melhor, que eu haja melhor e que eu caminhe na direção correta para cumprir a obra
que tu me solicitas para cumprir. Ele entendeu perfeitamente. Isto quer dizer que nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos lavar, não só nesta Páscoa agora, como adiante, a nossa cabeça para melhorar os pensamentos e conduzir as emoções de uma forma sadia. Lavar as mãos para nunca golpear o nosso semelhante, ao contrário, estender as mãos para ajudar. E também lavar os nossos pés para caminhar em um rumo digno de nós mesmos. Essa é a mensagem do lava-pés. Denise, deixa eu compartilhar aqui com você, com os amigos. Adriana Cristi, bom dia. Então, bom dia, Dinoramício, Márcia Gomes, Maria Aparecida Melo, Sandra Cunha, Cineide Oliveira, Maria Regina Espinhosa. Aí ela acrescenta aqui, além do bom dia, Feliz Páscoa a todos, sempre uma renovação, uma esperança, uma passagem para dias melhores, gratidão. Juliana JB, muito bom dia, então bom dia também. Quem mais está aqui nos acompanhando? Celi Nunes, Heleno Struder, bom dia, queridos amigos, uma quinta-feira a todas as pessoas que querem a pátria para resolverem seus problemas enquanto ficam acomodadas. Alessandra Cabral, bom dia. Aldenez, seguindo aqui no nosso tema hoje, esse programa de Páscoa, houve um momento, né, em que Jesus chega no Jardim das Oliveiras e ele sente uma agonia muito, muito forte ali, olha, é uma angústia intensa. E ele pede para os discípulos ficarem junto dele. Aldenez, diz uma coisa, foi um momento de fragilidade, Aldenez? Foi um momento de humanidade. Esse é um ponto marcante do período desses 6 dias. Vejam que interessante. Naquele instante em que ele vai para o Horto de Getsemane, ou Jardim das Oliveiras, uma área que ficava alta, perto do Templo de Jerusalém, ele foi passar a madrugada ali, pelo fato de que o encontro com os sacerdotes, o encontro com os fariseus e também com Judas, que iria ali conduzir aquelas pessoas para que ele fosse levado diante do Sinédrio, aquele momento estava totalmente organizado. Jesus sabia disso, o encontro seria ali. Então, ele se dirigiu para lá para aguardar previamente todos os que iriam manietá-lo, prendê-lo. E ali ele sentiu uma angústia intensa. Naquele momento, ele expressou a sua profunda humanidade. Isso é de suma importância. Veja que interessante. Em primeiro lugar, cada um de nós tem um conteúdo de fragilidade importante. Cada um de nós tem uma limitação interna, mas não nos damos conta disso. Queremos ser fortes, queremos ser duros, queremos dar conta de tudo. Nós temos esse hábito. Deixa comigo, eu não preciso de nada, eu consigo vencer. Aquelas pessoas perfeccionistas, aquelas pessoas repletas de exatidão, que querem abraçar o mundo, salvar tudo, são aqueles conhecidos como pessoas fortes. Essas pessoas, no fundo, têm um componente importante de fragilidade que não detectam. E Jesus passou por esse momento para nos dizer que a verdadeira humanidade é quando precisamos uns dos outros. Ele mesmo, que era uma criatura pura, saudável por excelência, integral na sua perfeição, precisou de pessoas. Naquele instante ele disse para os discípulos: a minha alma está em profundo tormento, há uma tristeza tomando conta de mim, são os meus momentos derradeiros. Velai comigo, eu preciso de vocês. Ora, o que aconteceu ali?
ele precisou de compaixão, ele precisou de apoio, ele precisou de companhia. Nunca ele havia solicitado nada a quem quer que fosse. Ele sempre se deu, ele sempre se entregou. Mas naquele instante, ele veio dizer para todos: qualquer um de nós sempre precisa de ajuda. Não é fácil conduzir a cruz nos ombros sozinho. Não é fácil viver a dor e o sofrimento pessoal em solidão. E isso também não é justo. Precisamos de pessoas ao nosso lado. Precisamos dividir um pouco os nossos fardos. E isso é normal. Não precisamos ser fortes o tempo todo. Então ele disse para Pedro, Tiago e João: vinde comigo. Pediu que eles esperassem ali na porta do horto, enquanto ele se afastou, mais ou menos 40, 50 metros, recostou-se numa pedra e começou a orar. Uma hora depois ele volta e o que ele encontra? Os amigos dormindo, sem nenhuma atenção para o seu apelo. E aí eu fico então a pensar, não é essa a mensagem que ele quer nos passar agora? Quantas vezes dormimos para os nossos amigos? Quantas vezes um amigo, uma amiga, alguém nos pede um apelo, nos pede um socorro, nos faz um apelo, nos faz uma colocação: a minha alma, diz o amigo ou a amiga, está em frangalhos, eu estou atormentado, eu estou tão aflito. E logo nós dizemos: não é nada, bobagem, isso vai passar, não se preocupe com isso, não faça tanto alarde com isso que você está sentindo, não é para tanto. E não compreendemos o que ele está sentindo, não compreendemos o que quer nos dizer, não penetramos no campo da empatia, aquela dor que ele sente, dizendo para ele: eu entendo você. Como deve estar difícil, deixa eu ficar ao seu lado, vamos conversar um pouco, vamos repartir essa dor, coloque um pouco desse fardo comigo para eu conduzi-lo junto com você. Ele precisou disso naquele momento e os discípulos não foram capazes de oferecer isso a ele. Então, fica aqui esse outro alerta para nós. Prestemos atenção naqueles que nos soltam um laivo de solicitação, uma pequena mensagem: eu não estou muito bem hoje. Perguntemos, vamos conversar, vamos interagir, vamos nos preocupar um pouco. Quantas vezes dormimos para as necessidades dos nossos irmãos? Esse é o alerta que ele quer nos trazer, fundamentalmente, quanto a experimentar a angústia e não ser atendido naquela necessidade emocional. Deixa eu trazer aqui, agora eu li, Elaine Struder, direitinho a tua mensagem para eu passar para compartilhar com todos os amigos ouvintes. Bom dia, queridos amigos, uma ótima quinta-feira a todas as pessoas. Querem salvadores da pátria para resolverem seus problemas enquanto elas ficam acomodadas. Elaine Struder, beijo, obrigado, gratidão. Alessandra Cabral, bom dia. Liamara Santos, bom dia, está em Canoas, Rio Grande do Sul, nos acompanhando. Quem mais está aqui? A Fernanda. Opa, mudou a linha aqui. Parará, chegou mais gente. Vai chegando mais gente aqui. Aí eu perdi. Aqui achei. Fernanda Bianconcini. Bom dia, meninos. Esse programa é maravilhoso. Beijo de Brasília. Bom dia, maravilhosa reflexão. É a Sandra Almeida. Vivi Hipólito. Bom dia a todos. Rafael Barbosa Chagas está no Rio de Janeiro na escuta. Tereza Magarinho, bom dia também junto com a gente. E agora, Aldenise, a dúvida que não quer calar, né? É sempre importante quando a gente está falando desse momento, né? E Judas, hein? Aldenise Leite diz uma coisa, afinal, ele traiu Jesus, Aldenise? Não, Judas não traiu Jesus. Esse é um conceito que nós temos de longa data, né?
Inclusive foi lançado até um dia, né, o dia da malhação do Do Judas. Judas. Pegamos lá o Judas, penduramos aquele boneco e batemos, etc. Havia esse conceito, quando eu era mais jovem, não faz muito tempo, né? Quando eu era mais jovem, a gente passava por isso, pendurava o boneco no poste, saía batendo, né? Hoje a gente já não vê mais isso, assim, pelo menos com frequência, mas havia esse conceito antigamente, o dia da malhação do Judas. E aí, na verdade, Judas não traiu Jesus. Judas traiu a causa. A causa. Judas amava Jesus. O problema é que Judas estava totalmente, ou quase totalmente, ligado ainda às questões mundanas. Para ele, Jesus era realmente um grande revolucionário. Judas pensava assim: este homem culto, preparado, inteligente, que todos amam, que todos seguem, ele faz milagres como ninguém, cuida das pessoas como ninguém, reúne multidões imediatamente para ouvi-lo, onde quer que ele vá, onde quer que ele se encontre. Este homem é o eleito para conduzir a libertação do povo. Esse homem é o eleito. Entretanto, não era o que Jesus queria. Então, o que fez Judas? Fez uma coisa que normalmente nós fazemos. Quando vemos alguém que tem condições para algo, saímos às vezes em surdina, porque sabemos que ele não vai concordar, e dizemos assim: vamos fazer uma surpresa. Porque fazendo uma surpresa e colocando ele nessa cilada da surpresa, ele não tem como recusar. Foi o que ele fez. Foi até Caifás, o sacerdote, foi até os anciãos, os escribas, ali, dialogou com eles e disse: eu quero que vocês conheçam o meu mestre. É que vocês ainda não conversaram com ele. Esse homem é incomum. Ele é o Messias, ele é o enviado, eu tenho certeza disso. Desse modo, Judas disse: ele estará hoje no Jardim das Oliveiras, e eu vou apresentá-lo a vocês. E quando ele falar diante de vocês, quando vocês o escutarem de fato, essa ideia negativa que vocês guardam a respeito dele vai se modificar. E Caifás, então, com muito ardil, disse para Judas: assim, queremos conhecer o teu mestre. Dizem que ele faz enunciações impressionantes, queremos conhecê-lo. Então Judas ficou empolgado e disse: é a chance. Se eu levá-los até o mestre, ele não recusará o contato com os fariseus, com os sacerdotes, e vai então apresentar a sua grande eloquência a todos. Ele não fazia ideia de que era uma armadilha. Ele não fazia ideia de que a proposta era matar Jesus, tirar Jesus de cena. Ele não fazia essa ideia. Então, conduziu os sacerdotes, os anciãos, para o horto de Getsêmani. E ali chegando, o beijou na face. Aquele a quem eu beijar é o meu mestre. Então Jesus transmite aquela frase muito compassiva diante de Judas: mas é com um beijo que tu enganas, que tu traz o teu mestre. Na verdade, a causa, não é? Porque Jesus não queria que ele fizesse aquilo. Judas sabia que o silêncio, a modéstia, a humildade eram os pilares do ministério de Jesus. Na verdade, ele descumpriu essa proposta do ministério, traiu a causa. Tanto é que quando Jesus foi preso e conduzido ao martírio, Judas não suportou e cometeu o suicídio, enforcando-se em um ramo de um sicômoro. Dessa maneira, a lição que isso traz é:
como nós nos precipitamos fazendo um julgamento a respeito do ideal das pessoas. Fazemos isso às vezes com os nossos filhos. O filho quer ser músico, mas o pai diz, não, você vai ser advogado, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, nada de ser músico, uma profissão que talvez não traga para você o sustento que você precisa. Não é? Você vai ser, na verdade, o que você quer ser é boêmio. Faz um julgamento equivocado. E o filho sai daquela profissão que é tão importante para ele, que é tão gratificante, que o coloca nas nuvens, que o faz feliz, e vai fazer uma coisa que ele não tem vontade, porque está sendo obrigado. Então, às vezes, o julgamento que temos em relação às pessoas é muito dura. É essa mensagem que eu vejo em trair a causa. Devemos respeitar aquilo que as pessoas decidem. Devemos abraçar, conviver com respeito em relação àquilo que as pessoas elegem. E se quisermos segui-las, vamos seguir em conformidade com o ideal, com a causa, aprendendo com isso, e não elaborando artifícios para atrair a esperança dos outros, a vontade das pessoas, aquilo realmente que elas querem abraçar e seguir. Eu acho que essa mensagem é primordial. Não julgar o ideal dos outros, respeitar o espaço de pensamento e de vontade das outras pessoas. Aldeniz, Jesus previu na ceia que Pedro o negaria 3 vezes e mostrou-se, né, o revelador, o galo cantaria. E realmente ele o negou. Agora, Aldeniz, o que podemos aprender com isso para a nossa vida, Aldeniz Leite? A negação de Pedro, não é? É um momento tão belo, tão belo. Eu cheguei a fazer uma palestra sobre esse tema, e claro, vou fazer aqui um resuminho em função do tempo que temos, mas vamos nos recordar de que na ceia de Páscoa, Simão, quando Jesus anunciou que seria entregue aos judeus e passaria por todo aquele holocausto, Simão disse imediatamente, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, irei contigo aonde fores. Jesus olhou para Simão, e como eu disse no começo, vou repetir agora, captou a fragilidade humana. Como somos frágeis. É tão interessante isso. Como somos frágeis. E ele disse, Simão, Simão, hoje mesmo, durante agora a madrugada, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Simão, com muito aborrecimento, disse, como? De jeito nenhum. Eu morreria por ti. Eu sou capaz de me dar-te a minha vida. E então Jesus, percebendo aquela fragilidade, nada mais disse e deixou o tempo passar. Passado algum tempo depois da prisão, Simão, que acompanhou Jesus entre as árvores, naquela trajetória para Jerusalém, viu como ele estava sendo ridicularizado, agredido no caminho, humilhado e sofrendo com isso, passou por ali e foi realmente negando. O primeiro chegou e disse, eu conheço você. Você andava com ele. Não, você está errado. Não era eu. Mais adiante, outro disse, eu vejo você com ele. De jeito nenhum. A terceira vez, ele estava se aquecendo ali nas imediações do pretório, né? Ali nas imediações do palácio, e ali a pessoa identificou uma serva que estava ali, identificou, você é aquele que estava ali no Jardim das Oliveiras, conheço você. Não, não sou eu. Na hora que ele disse a terceira vez, o galo canta.
No momento em que o galo canta, o que é o símbolo do galo cantar? O símbolo é o sino da consciência toca. A consciência moral entra em atividade e lança o complexo de culpa. Naquele momento, Pedro entrou em profunda depressão. Sofreu naquele momento e nunca mais se libertou da culpa, até muito posteriormente, quando Jesus, depois da ressurreição, materializado, aparece para ele num fim de tarde, quando ele estava encerrando, junto com alguns discípulos, o momento da pesca, ele encontra Jesus à beira da praia, em espírito materializado, e diz para ele: o que temos para comer? Assam um peixe, e Jesus senta e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Claro que te amo, Senhor. Perguntou a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Mas eu já te disse, Senhor, que eu te amo, é claro. Apacenta então o meu rebanho. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Mas eu já te disse, Senhor, que te amo. Então apacenta o meu rebanho. Veja que interessante. 3 vezes ele o negou. 3 vezes teve a chance de não negá-lo mais. De dizer sim para aquele a quem ele amava. E o entregou a sua vida por 30 anos. Olha que interessante. Negou 3 vezes e deu a sua vida para ele em trabalho por 30 anos. E no momento em que ele foi aprisionado em Roma e colocado diante de uma cruz onde ele seria crucificado, o carrasco se aproximou dele segundos antes e disse: o imperador está ali e espera de ti que negues o Cristo agora. Se o negares, terás uma morte muito rápida, sem sofrimento. Caso contrário, serás crucificado. Ele olhou para o carrasco e disse: eu só te peço uma coisa. Crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não tenho o direito de ser crucificado como o meu mestre, com a cabeça apontada para o céu. E morreu crucificado, com os pés para cima, naturalmente a cabeça para baixo, conforme pediu. Então vejam que brilhante isso. 3 vezes ele o negou e o amou por 30 anos, recuperando totalmente aquela negação. É o que devemos fazer. No momento das nossas defecções, dos nossos equívocos, reconheçamos sem culpa o equívoco, o erro, e retomemos o caminho, dando de nós ao Cristo o tempo que pudermos, em nome do amor, da fraternidade, do perdão, e repararemos, é óbvio, todas as nossas faltas. A Tânia Moretti, bom dia, amigos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa Páscoa, recheada de renovações e esperanças. Gratidão. Paulo Grise, bela explicação. Terezinha Antunes, bom dia, gratidão por estar com vocês. Elaine Struder, Miriam Teg, batendo palmas aí para você, Denise. Uma das cenas mais interessantes é o encontro de Pilatos de Jesus. Qual seria o olhar da logoterapia para esse momento, Denise? Olha, o sentido da logoterapia em relação à cruz é muito interessante, porque cada um de nós precisa carregar sua própria cruz. Cada um de nós é um ser solitário, é um ser a caminho da transformação individual permanente na direção de Deus. Desse modo, o sentido
de carregar a cruz, o sentido de levar a cruz, é apenas o fato de enfrentarmos corajosamente todos os desafios que temos pela frente. É o momento de entendermos que há uma parte da nossa vida que não podemos repartir diretamente com ninguém. Há um testemunho, há um desafio, há uma mudança que devemos fazer que só cabe a nós, não cabe a mais ninguém. Não cabe mais, em hipótese alguma, a outra pessoa conduzir esse fardo em um sentido simbólico, isto é, esse esforço que temos que fazer pela transformação interior. Ninguém pode ser responsável por isso. Isso quer dizer que, para que enfrentemos isso, é necessário nos conduzir a um sentido existencial. Jesus tinha um amplo sentido existencial: ajudar na transformação da humanidade por criaturas melhores, saudáveis, mais sadias, mais iluminadas, mais felizes. Esse era o sentido. O seu sentido, o sentido do mestre, era as pessoas, a humanidade. Porque o sentido está sempre diante de nós. É Deus que nos envia aquilo que devemos seguir, abraçar e concluir, executar. Então, o sentido do Cristo éramos nós, somos nós. Ele nos quer ver felizes, ele nos quer ver perfeitos. Dessa forma, a cruz foi um instrumento para que ele demonstrasse que o sofrimento humano, o esforço humano, a luta humana, ela está entre a terra e o céu. Nem no chão do mundo e nem no céu absoluto. Ela está entre essa trajetória. Portanto, a cruz dos nossos esforços está numa condição em que nos colocamos suspensos, nem pisando no chão, nem acobertados pelo céu. Estamos em um momento de transição, vivendo dores, vivendo dificuldades, vivendo transformações, e toda transformação causa angústia, causa tensão, e é uma luta somente nossa, entre a terra e o céu. Essa é a grande mensagem da cruz. Portanto, só podemos vencer a cruz experimentando a cruz. Só podemos lutar contra as nossas imperfeições, vivenciando, olhando para elas, confrontando-as e experimentando-as exatamente como elas são. Dessa forma, vamos nos transformando. Enquanto não descobrirmos aquela sombra interior que há em nós, ocultando a nossa realidade, nunca ultrapassaremos a cruz. Para ultrapassá-la, é preciso vivê-la entre a terra e o céu, suspensos nela, confrontando-a diretamente. E ele fez isso. Ele passou pelo sentido do amor, pelo sentido do trabalho e pelo sentido do sofrimento ou do sacrifício. Essa é a mensagem da cruz. Portanto, não tenhamos medo dos nossos desafios. Enfrentemo-los entre a terra e o céu, na intimidade da alma, e superaremos todos eles, sem sombra de dúvida. Aldenis, estamos terminando o programa, mas deixa eu trazer aqui algumas participações ainda. Edilma Silva, lindo. A Priscila Cabral, se todas as crianças tivessem a oportunidade de aprender sobre a vida de Jesus com um professor como Aldenis Leite, acredito que a nossa vida seria muito mais leve, vivido com muito mais leveza e empatia. Adoro, doutor Aldenis. Tânia Moretti mandando beijos. Tem aqui também um depoimento que chegou
logo no começo do programa, o Luiz de Santo André. Ô Luiz, bom dia, meu amigo, galera do bem. Ele está aguardando aí, Denis, se possível, depois nos próximos programas, você falar sobre a intenção paradoxal. Gratidão. É verdade. Ele continua esperando aqui. Ó, Luiz, gratidão, espero que você nos perdoe. Fizemos esse programa hoje de Páscoa. Ó, Denis, terminou já o programa. Um grande abraço. Obrigado, Denis. Obrigado, uma feliz Páscoa para todos, para você, Damião, também, para todos os queridos amigos da TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, todos muito felizes nessa Páscoa. Um grande abraço. Um grande abraço. Eu quero ainda registrar aqui olha, gratidão toda a equipe que trabalhou, né? O Jefferson Silva, que está aí na TV, Marcos Magrini, também a Eliette Ribeiro, Gina Prata, também mandar um grande abraço, olha, Solange Ribeiro. Boa Páscoa para todos, para você, amigo ouvinte, né, Denis? Para todos que estão nos acompanhando, feliz Páscoa e um grande abraço até a próxima semana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Jesus e o Logos.